Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos novamente, pessoal? Vamos falar da Sul-Americana, né? O Santos que tem uma partida amanhã às 9h30 da noite contra o News on the Boys, né? O News on the Boys que está o primeiro da chave na Sul-Americana com 12 pontos do time do Santos. O Santos tem uma tarefa dificílima de ganhar dessa equipe e depois ganhar também do Blooming, né? No dia 29, que são as duas próximas partidas que o Santos vai jogar em seus domínios. Agora, vai ser fácil o Santos jogar contra o time do News on the Boys? Na última partida o Santos foi derrotado. Mas diante da perspectiva, dentro do retrospecto do time do Santos, que está sendo muito, mas muito contestado pela torcida do Santos, né? Pelos resultados, pelas entrevistas coletivas, que são sempre as mesmas praticamente as justificativas, né? Eu estava vendo uma entrevista do coordenador esportivo do time do Santos, né? O gestor esportivo Falcão, lá no canal No De Olho do Peixe, e me parece que ele sempre contextualiza tudo aquilo que acontece com o técnico do Peixe, Odair Helma, né? A situação realmente está se afunilando já faz um bom tempo na equipe do Santos. E aí você pode me perguntar, mas Vargas, se o Santos perder amanhã, a comissão técnica do time do Santos cai, o Odair Helma vai ser mandado embora, o que vai acontecer? Existe uma parte da torcida realmente que já queria isso daí, já faz um bom tempo, e que o Santos não está tendo nenhuma evolução. Você pode até contextualizar que a equipe do Santos é uma equipe fraca, né? Mas outros até dizem, né, que o Santos não é tão fraco assim, que tudo depende única e exclusivamente do Santos. Especificamente eu estou falando do técnico do Odair Helma, né? Mas Vargas, tá falando demais, não estou entendendo nada. Eu vou explicar, pessoal. O Santos é uma equipe que está muito mal classificada dentro do Campeonato Brasileiro, não tem feito boas partidas, fez o segundo tempo muito bom contra a equipe que o Santos jogou nesse fim de semana, nesse sábado, contra o time do Internacional. Tava pensando aqui, porque me vem a equipe do Bahia, Internacional, uma misturada do caramba, né? E o Santos empatou 1-1, depois de perder de 1-0, o Santos empatou com o gol do Lucas Lima, né? Algumas coisas interessantes deu para observar naquela partida. Principalmente o fato do Santos não fazer gol e não dar a vitória aos torcedores santistas que foram lá comparecer. Mas, sobretudo, pessoal, o que fica na história do futebol, eu já fiz esse comentário no último conteúdo, né, do time profissional do time do Santos, que não importa nada disso a não ser vitória, né? O time depende de vitórias para passar para outras fases dentro de uma competição, para se classificar, por exemplo, contra o time do Bahia, que empatou no tempo normal, depois perdeu nas penalidades. Não adianta jogar bem, não adianta. Não adianta ter sorte, o negócio é passar de fase, o negócio é conquistar os 3 pontos, que é isso que segura qualquer técnico dentro de uma equipe. Se depender única e exclusivamente do presidente do Santos, Andrés Ueda, ele vai segurar, evidentemente, o Odair Helma, isso é equipe. Mas chega uma hora que quando as coisas realmente começar a degringolar, e a gente torce para que isso não aconteça, eu vou ser bem honesto para você, eu acho que o único problema que o Santos enfrenta nesse momento não é somente a equipe fraca do time do Santos, porque eu entendo que como a equipe do Santos tem outras no Brasil aí e que estão nadando de braçada. Então será que realmente o problema é a equipe? Pode ser, mas também tem a equipe, tem o treinador, tem as coisas que acontecem circunvizinhas a ele. Tem muitas coisas, principalmente se tratando da equipe do Santos, que a gente já está há mais de 2 anos vivendo isso na pele, né, pessoal? Mas com relação à permanência ou não do técnico do Peixe, Odair Helma, evidentemente que depende de resultados. Até o presente momento, o presidente Andrés Ueda, o Falcão, está de mãos abraçadas ali, abraçando com o técnico do Santos. Mas até quando vai isso daí? Agora, se você for pensar por outro lado, quem será o técnico de imediato que você pensa, se caso o Odair Helma sair, por exemplo, daqui uma semana, um jogo, sei lá, as coisas podem mudar, a coisa é muito dinâmica, quem você colocaria para treinar a equipe do Santos? É uma pergunta em interrogação.
Então fica difícil, pessoal. Já são 8 ou 9 técnicos, né, nessa gestão do Andrés Rueda. Muita coisa ainda pode acontecer. Agora, eu sei o seguinte, é o básico. Tem que ganhar. Ganhando as coisas melhoram, ganhando as coisas ficam cada vez mais fáceis de se trabalhar durante a semana. E é com essa situação que, pelo menos, o Santos tenta buscar contra o time do News on the Boys na Sul-Americana. Agora, o problema tem mais um problema. O Santos, além de ter que ganhar essas 2 próximas partidas da Sul-Americana, dependerá única e exclusivamente de outras equipes. Por exemplo, o Blooming vai jogar em seus domínios contra o Audax italiano que ganhou do time do Santos, de virada. Naquele jogo estranho que aconteceu, naquela expulsão bizarra em que o Joaquim foi provocado, quis descontar e acabou dando uma cotovelada. O primeiro cartão amarelo que foi meio estranho, né? Na verdade, não era para ser tomado o cartão amarelo, mas o segundo realmente mereceu. Como era o segundo amarelo, o árbitro foi e acabou dando o segundo e expulsando o jogador do time do Santos, o Joaquim. Tentou reclamar e tudo mais. Bem, você já sabe da história. Aquele time que jogou contra a equipe do Santos, o Audax italiano do Chile, precisa ganhar do Blooming, que vai jogar lá na Bolívia contra o Blooming, né? Esse jogo vai ser depois de amanhã, na quarta-feira, no dia 7. E aí, se o Santos não fazer sua parte, pelo menos nesta partida, terá uma esperança, se há que há uma esperança, porque quando a gente começa a depender de terceiros, a coisa fica cada vez mais difícil, né? Aí tem a outra partida em qual eu já anotei aqui, que vai ser o News on the Boys, vai jogar contra o Audax italiano na última rodada, né? E o Santos vai pegar o Blooming. Nessa rodada que vai ser no dia 7, nesta quarta-feira, não amanhã no jogo do Santos, mas na quarta-feira, em que o Blooming vai pegar o time do Audax. O Blooming, pessoal, eu preciso lembrar você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, não tem chance nenhuma, absolutamente nenhuma, de conseguir a vitória. Porque tem perdido todas as partidas que tem disputado, pelo menos em 4 rodadas, não ganhou absolutamente nenhuma, né? Foi o primeiro adversário do time do Santos, se não me engano, o Santos ganhou de 1-0 jogando lá na Bolívia. Foi meio estranho o jogo, mas o Santos conseguiu ganhar, que isso que importa. Depois disso, eu não vi esse time ganhar de mais ninguém. Quem garante que o time do Blooming vai ganhar do Audax, precisando se manter na segunda colocação, que dá o direito a pegar um outro time da Taça Libertadores da América, os terceiros colocados na repescagem, para ter possibilidade de se manter ainda na competição? Então eu acho difícil. Esse é o primeiro confronto. Agora o outro confronto que o Santos vai pegar, que o Santos tem que ganhar do News on the Boys, e depois o outro jogo o Santos vai ter que ganhar também do Blooming, né? Agora, o outro confronto que o Santos tem que depender, que vai ser na última rodada, é o News on the Boys, que muito provavelmente vai brigar por classificação, porque já está com 12 pontos, praticamente já selado a sua classificação, vai jogar contra o Audax italiano, né? Se o Audax italiano ganhar do Blooming, que eu acho que isso pode acontecer, ou de 1-0, de 2-0, porque o Blooming não tem perspectiva nenhuma mais dentro da competição. Salvo engano, não sei se esse time realmente entrará com o time titular. Me parece que só vai cumprir tabela, porque não tem condição de, mesmo ganhando as duas, que o Blooming vai jogar contra o time do Audax e vai jogar depois contra o time do Santos na última rodada, mesmo se ganhar, não tem para onde ir, porque não conseguirá atingir a primeira colocação ou perto da segunda, vamos dizer assim. Esse é o detalhe. Então, o Santos, além de ganhar as 2 colocações, esses 2 jogos que ainda faltam, do News on the Boys e do Blooming, que não ganhou absolutamente de ninguém, o Santos também, além de torcer para o time do Blooming ganhar do Audax, que eu acho que vai ser difícil, que não ganhou de ninguém, o Santos vai ter que torcer para o time do News on the Boys, que o Santos precisa ganhar amanhã, ganhar do time do Audax na última rodada. Então, pessoal, eu não sei se nessa rodada aconteceu o inesperado e o Santos não ganhar, o Santos esquece. Esquece de Sul-Americana. Há quem diga que o Santos já deveria já parar e não pensar mais nessa situação. Desclassificado na Copa do Brasil, que foi na semana passada, desclassificado no Campeonato Paulista também, precocemente.
e anda a passos bem curtos para ser desclassificado na Sul-Americana, né? Precisando ganhar as duas próximas e torcer para os seus oponentes dentro do mesmo grupo, aqueles pelo menos que estão na frente do Santos perderem, que eu acho difícil. O Santos precisa torcer para que o Blooming ganhe do Audax. O Blooming não ganhou de ninguém. O Santos precisa torcer para que o time argentino, que já está praticamente classificado, ganhe na última rodada do time do Audax, que ganhou do time do Santos de virada. Olha a situação do time do Santos. São números, são jogos daqui para depender da acolá. Não entendeu? Para resumir, pessoal, o Santos tem que ganhar as duas partidas, já tinha que ter feito na última contra o time do Audax, assim o não fez. Então, eu acho que nem as vitórias que o Santos conseguirá, a não ser um milagre que possa acontecer, no futebol as coisas acontecem. Mas nesse caso eu acho que é muito difícil e o Santos realmente não tem possibilidade, pelo menos no meu modo de ver, existe a esperança, é bem verdade, futebol, tudo pode acontecer, de o Santos ainda se manter na Sul-Americana, tá certo? Com tudo isso que eu tentei explicar para você, não sei se eu mais compliquei do que tentei explicar, o fato é que o Santos já tem o seu time titular para jogar contra a equipe do News on the Boys nessa terça-feira, às 21h30, lá nos seus domínios, né? O time do Santos tem duas alterações, né? Uma alteração, melhor dizendo, até surpreendeu muitos torcedores santistas, mas o time sai jogando com o João Paulo no gol, o Natan na lateral direito, que foi o último titular na última partida, né? Jogando contra o time do Internacional. Joga do lado dele o Luiz Felipe. É isso aí, pessoal. Luiz Felipe que não joga desde outubro do ano passado. Primeira partida desse jogador na era Odair Hellmann, né? Depois do lado dele joga ali o Messias, que joga do lado esquerdo, porque o Luiz Felipe tem a situação de jogar muito bem ali pela direita, né? O cabeceio dele, o sistema de cabeça dele é muito bom, no chão já não é tão bom assim, mas o que me consta que me parece que ele está treinando muito bem, por isso a opção dele do que o Maicon, né? Que não está nada bem. Me parece que é isso. Lá na lateral esquerda, depois do Messias, vai jogar o Lucas Pires, que também, olha, vou falar um negócio para você, tá errando muitos passos, né? Mas no meio de campo existe ainda a permanência do Alisson, o Alisson, né? Que vai jogar ali na cabeça de área. Tem ali o Dodi e o Lucas Lima, que na última partida esteve muito bem. Só espero que ele esteja na mesma situação do jogo de amanhã. Agora tem um detalhe. Na frente joga ainda Jefferson Soteldo, Speed Mendonça, e quem treinou na última partida de hoje, antes do Santos se concentrar para o jogo de amanhã, foi o David Washington, que era dúvida até a última partida, porque me parecia que ele estava machucado, mas treinou normalmente. Agora tem um detalhe, a seleção brasileira sub-20 saiu fora, perdendo para o time de Israel de 3-2, né? E o Marcos Leonardo, que estava jogando na seleção titular absoluto, fez 5 gols sendo artilheiro até o presente momento da seleção brasileira, se eu não me engano, da competição. Voltou para a equipe do Santos, né? Chegou nessa madrugada às 3 horas da manhã, só que não tinha sentido ele treinar cansado desse jeito com a equipe do Santos. E aí decidiram para ele ficar em casa, numa folga, e se juntar durante a noite, que aconteceu agora há pouco, no hotel do Santos Futebol Clube, onde todos lá estão concentrados, né? Agora tem um detalhe. Pelo o que a gente sabe, pelo que a gente viu dos conteúdos do time do Santos, embora o David Washington treinou como titular e o Marcos Leonardo foi pedido para ele ficar em casa descansando, porque ele chegou de viagem, chegou de uma viagem lá da Argentina, acharam melhor ele ficar dessa forma em casa. Mas ele se juntou à equipe do Santos na concentração, né? Mas o que você acha, Vargas? Eu acho que quem vai para o jogo, mesmo o David Washington treinando, eu acho que o Marcos Leonardo é o mais indicado, segundo aquilo que a gente está vendo como informação. Por que eu acho isso, pessoal? Porque além do Santos precisar vender esse jogador, vamos dizer que com mais experiência e considerado titular da equipe do Santos, pelo menos até quando ele saiu, antes de ir para a seleção brasileira sub-20,
era o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo saiu que não estava numa boa fase. É bem verdade que a bola não chegava, mas quando assim eu chegava, ele não conseguia definir, não acertava um passe, e ele reviveu o bom momento dentro do futebol, jogando na seleção brasileira, artilheiro com 5 gols e coisas, ao contrário do que acontece com o David, que começou de força total. E é por isso que eu entendo que as coisas mudam da água para o vinho. Na outra vez existia a perspectiva de todos pedirem David Washington, porque David Washington isso é melhor que Marcos Leonardo. Agora a fase dele diminuiu, porque a bola não chega muito pelo esquema tático que acontece na equipe do Santos, e o Marcos Leonardo vai voltar, acredito, pelo bom momento dele, eu acredito que ele serve sim o Santos Futebol Clube como titular, tá certo, pessoal? Essa é a escalação do time do Santos, espero que o Santos realmente faça uma boa partida, espero realmente que o Santos ganhe do time do News on the Boys, o time argentino, e que tenha o resto da semana para treinar. E eu acho que isso é salutar dentro da equipe do Santos, que está passando muito desespero, né, pessoal? Precisa de vitória urgentemente, tá certo? O meu nome é Vargas Joaquim, pedindo para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Assim, quando você clicar nessa notificação, muito provável que você vai ver um conteúdo do time do Santos apresentado aqui pelo Vargas Joaquim, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Beijo para você, tchau.